Boa tarde. Boa tarde a quem está chegando. Dentro de alguns instantes a gente vai dar início à nossa live de quinta-feira, em uma semana muito especial, Semana Mundial da Amamentação. Rosiane chegou, o pessoal está entrando aos pouquinhos. Vou te chamar, Rose. Aqui. Oi! Ai, Oi, Ana! me deu até uma emoção especial. Ah, Olha, eu não que sei, tem lindo! pouca gente ainda, as pessoas estão entrando, mas quem entrou presenciou assim uma forte emoção agora. A gente estava esperando esse momento, né? Bastante, né, Ana? E coincidentemente está fazendo um ano da nossa Um viagem, né? ano, um ano desse presente delicioso que foi essa nossa viagem, né? Foi um Quem momento bem diria, não? especial, né? Muito especial, Fonoaudiologia com total força com fora do total Brasil. força. Foi Exato. muito lindo aquele congresso. Foi maravilhoso, foi muito bom. É, E uma aproximação ali de. Foi um encontro divino, né? E eu acho que ele tem tudo a ver com essa semana, né? eu Muito também acho, interessante. Ana. Eu acho que tem tudo a ver. Tem É, afeto, tem descoberta, tem apoio, né? Que é o tema que a gente vai usar hoje. Nós fizemos a nossa rede de apoio, porque foi um grande desafio ano passado, né? Então isso foi muito, muito, né? muito bem. Meus queridos que estão chegando, hoje eu tenho o prazer enorme de conversar com a minha amiga, que parece que é de outra vida, né? A fonoaudióloga Rosiane Ribeiro Meira, que está aqui para falar com a gente sobre a rede de apoio na amamentação, né? E a gente vai abordar a perspectiva e a atuação da fonoaudiologia nesse cenário. Então, para quem está chegando, eu acho que a maioria já sabe o que a gente faz nessa semana, né? Ela já está sendo bastante mencionada, bastante comentada e comemorada nas redes sociais. A gente comemora de 1 a 7 de agosto a Semana Mundial de Amamentação em mais de 150 países, não é pouca coisa. No Brasil, a gente tem agora o Agosto Dourado, né? Sim. Então, além dessa semana toda, do 1 ao 7, com esse monte de eventos, lives e, enfim, eventos com informação, com troca, a gente na ENSE pretende continuar no mês de agosto com algumas atividades, não diárias, né? Mas a gente vai continuar comentando, porque eu, especialmente, esse ano estou muito tocada com o tema do aleitamento, Que né? lindo! De verdade. E o tema desse ano, né? A gente já desde 2016, a SMAN, ela está ligada à, à ONU, né? Nas suas temáticas de desenvolvimento sustentável. E esse ano o tema é incentivar o aleitamento por um planeta mais saudável. Isso despertou coisas belíssimas. E a gente vai continuar por aqui. Então agora já deu tempo de entrar um monte de gente. Eu não vou nomear todo mundo, depois a gente vai comentando. E eu vou pedir para você, Rose, começar falando um pouquinho do seu percurso, né? Eu não te apresentei muito formalmente, a gente está fazendo isso de propósito, embora os títulos sejam muito importantes, eu acho que a carreira de um profissional, o percurso, ele nos traz muita informação, e eu acho que no caso da live de hoje isso é muito importante. Então eu queria que você contasse, né, um pouquinho para a gente de como se revelou aí na sua vida profissional e pessoal a questão da amamentação. Então, Ana, eu comecei a trabalhar com amamentação através do refluxo. Então, uma gastropediatra muito amiga um dia me ligou e eu era bem recém-formada
e falou para mim, Rose, eu tenho uma criança muito pequena que está com o refluxo bem controlado, mas ela está super medicada, está bem, mas eu chego com a espátula no lábio e ela já nauseia e já vomita. Eu não sei mais o que fazer, essa criança não consegue se alimentar. E será que você conseguiria me ajudar como fonoaudióloga? E eu falei, não tenho ideia, nunca tinha ouvido falar, né? Mas pensei ali nos neuropatas, que tem esses reflexos todos alterados, né? E falei, bom, é um quebra-cabeça que eu vou precisar entender e montar. E daí comecei a estudar muito, a observar muito aquela criança. Então, comecei uma terapêutica ali, total tentativa e erro, Uhum. né? Mas fui buscar muito da fisiologia, da própria patologia do refluxo para entender como que funcionava, o que o refluxo poderia provocar. E a partir disso, nunca mais, Ana, eu abandonei, porque eu me encantei. Eu acho que o trabalho com bebês é uma coisa assim muito gratificante. Eu gosto demais. Meu marido brinca, fala, ainda bem que você trabalha com bebês, senão você ia querer ter 10 filhos. Então, eu gosto muito e daí, obviamente, não tinha mais como não esbarrar nas questões da Uhum. amamentação. Então, eu fui me aprofundando cada vez mais. E eu acho que o que mais me encanta, você falou do nosso tema, né? É. Eu acho que quando você me chamou, me convidou para a mesa da sociedade, eu falei, nossa, por um planeta saudável. Eu até entendo, mas eu preciso me aprofundar. E Uhum. daí, assim, eu mergulhei. Acho que eu passei 5 dias lendo dia e noite. E daí, sabe um efeito dominó mesmo? Opa! Quando começa a cair a ficha, eu falei, uau, é óbvio isso. E daí que eu fiquei com essa sensação muito forte de como é Uhum. necessário a gente falar, né, Ana? Isso. A gente falar sobre essas questões, porque por mais óbvio que tudo isso pareça, é tudo muito forte, é tudo muito interligado, muito conectado, e não é tão óbvio assim. E não é tão óbvio. A amamentação, vista assim, en passant, parece algo que já vem pronto e que é muito natural, não deixa de ser, mas é um tema que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente cuida, né, ele parece que vai crescendo de uma maneira muito impactante. Eu senti o mesmo efeito dominó, né, com a preparação da campanha na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, com as ações na ENSE, os contatos com as pessoas que eu pude ter e me aprofundei. Óbvio que eu não tenho a mesma experiência que você, não é a minha área específica de atuação, mas eu sempre abracei muito campanhas, e essa em especial, né, dentro da sociedade há vários anos. Eu, junto com a Adriana de Medeiros, a gente fazia a a proposta e a avaliação e entrega dos prêmios das melhores campanhas. Então, sempre tive amigas, né, e colegas muito próximas envolvidas com a área. Mas dessa vez eu acho que eu mergulhei de cabeça. E é como você disse, o tema por um planeta mais saudável, ele soou um pouco estranho num primeiro momento, né? A gente pega uma parte dele. E conforme a gente foi construindo, nós fomos percebendo as nuances, né? E eu acho que a primeira delas, que eu acho que você poderia comentar para a gente, é com relação aos aspectos, a força do leite materno, né? Eu acho que ainda falta aí, tem tanto a ser dito. Conta para a gente um pouquinho o que você achar importante falar. Tá. Para mim, Ana, eu acho que é quase como se fosse um ouro líquido, Uhum. né? Porque não existe nenhum alimento equivalente nutricionalmente para o bebê como leite materno, né? Eu acho que isso é muito importante Uhum. porque a gente sabe que ele contém nutrientes, que ele contém nutrientes para a imunidade muito Uhum. importantes,
Ele contém os oligosacarídeos que podem ajudar a combater as alergias, né? Mas eu acho que uma das coisas que mais me pega no leite materno é essa questão de ser um leite específico produzido para aquele bebê. Então, a mesma mãe, se ela tiver 10 filhos, ela vai produzir 10 tipos de leite diferentes para cada filho que ela tiver. Se aquele bebê está ficando doente, aquele leite vai ter condições específicas, momentâneas, durante a doença do bebê, que vai ajudar a combater. Então, assim, é mágico, né, Ana? É uma coisa, assim, muito maravilhosa, que tem que ganhar relevância, porque eu acho que muita gente não sabe disso. Então, todo dia, toda hora, eu vejo no consultório, em pessoas que me ligam para perguntar alguma dúvida, em colegas, em pessoas da área, nutricionistas, TOs, o quanto as mães duvidam que o leite dela seja forte o suficiente. Então, isso é um ponto que eu acho crucial, né? Se a gente considera o leite como o melhor alimento para a criança, por que será que a gente ainda tem tanto desconhecimento, né? Eu acho que ainda temos muitos mitos com relação ao leite materno. É bastante comum ainda, né? Essa fala, meu leite é fraco ou não tenho Sim, leite suficiente. E sim. isso, e o desconhecimento dos profissionais me chama muito a atenção. Eu acho que são dois pontos super importantes, né? É, um é o desconhecimento da população, que não é assim uma ignorância. Eu acho que toda mãe quer amamentar. Mas a questão é que quando as coisas entram em crise, surgem as Sim. dificuldades, e isso não é tão incomum, daí entra aquela dúvida que chacoalha muito. Então, por exemplo, uma mãe que está ali amamentando e de repente ela está machucada, tem uma fissura no mamilo e o marido não quer ver essa mulher sofrer. E ele fala: não, larga a mão disso, vamos dar mamadeira, Isso. né? Ou a avó que fala: puxa, você não está dormindo direito, ele está acordando 2, 3 vezes por noite, vamos dar uma mamadeira que ele vai dormir. Uma coisa que eu escuto diariamente, Ana, são os bebês que têm refluxo, que vomitam muito. Ah, vamos dar um AR, vamos dar uma fórmula que tenha um espessante para vomitar mais. Então, assim, esse AR, né, essa fórmula que tem o espessante, que é antirrefluxo, é super importante a gente dizer. Não diminui o refluxo na pH-metria. O bebê vomita menos, mas o refluxo interno permanece igual, né? Então, se é um refluxo patológico, por exemplo, esse refluxo vai se manter. O desconforto da criança vai se manter. Óbvio que tem situações específicas que se ele vomitar excessivamente, tudo que engole, daí é o caso do médico avaliar. Mas eu ainda vejo, até hoje, não só as famílias acreditarem nisso, mas alguns pediatras, né? Isso, Então eu isso acho, né? Eu acho que a sim. rede, Eu daí ia, vem a nossa questão da rede de apoio, e eu que fiquei é dos pensando aqui, profissionais também. a gente vai entrar no assunto rede de apoio, mas só para a gente ir esquentando e talvez colocar um pouquinho de, sei lá, de estímulo aqui nos nossos neurônios, meu, seu e de quem está nos ouvindo, para contribuir com essa discussão, fico pensando que uma rede de apoio ela precisa ser bem informada, não é? Se eu entendo a família como uma rede de apoio e ela, na tentativa de ajudar, não tem a informação correta, essa rede de apoio ela vai ter falhas. E isso é muito complicado, porque você desautoriza a mãe, né? Isso. Desempodera, faz o papel inverso do que deveria ser feito, né? Eu vou até voltar aqui, a gente teve alguns comentários, a Ritinha, nossa querida Rita Lopes, ela comentou Ah, que que entender lindo. as propriedades do leite faz manter o aleitamento materno. Empodera Exatamente. as mães a não desistir, É, né? Então, eu acho que é importante, então, a gente dar informação para as mães, para as avós, para os pais.
né? Ampliar esse conhecimento Para os profissionais, para os profissionais. né? A Porque palavra de um profissional é muito importante, né? sim, porque tem um peso, né, Ana? Exato. Então, a gente não dificilmente convence as pessoas a amamentarem, né? Não é o nosso papel. Mas quando você abre para a mãe, para a família, o que é o melhor para aquele bebê, normalmente eles querem, eles Sim, vão optar por isso e vão insistir muito nisso, né? verdade. Então, eu acho que nesse sentido, a informação, a doutora Ariana Yang tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que a informação, ela liberta. Então, ela liberta, ela empodera nesse sentido, né? De que se a pessoa está lá se matando, puxa, será que meu bebê não está ganhando peso porque o meu leite é fraco? Porque o meu leite não está sendo suficientemente bom? E daí ela tem a informação adequada sobre o leite, ela fala, opa, talvez o problema seja outro. E É daí, uma. nesse caso, o pediatra poder dizer, não, não tem leite fraco. Vamos Exato. procurar onde está o problema, E que né? podem ser tantos outros, né? Tantas outras Sim. questões aí. Bom, tiramos aqui uma lição já importantíssima. Informação. Informação é libertador, informação empodera, né? E a gente, enquanto profissionais de saúde, a gente tem obrigação de ter boa informação e de repassar boa informação, né? Eu acho que isso aqui é um recado essencial para quem está chegando, para quem é recém-formado, está na graduação. A gente tem tido muitos estudantes participando das lives, fazendo perguntas, comentários. Então, isso é muito importante, né? Que a gente Muito. vá em busca da informação precisa e que a gente possa divulgar, né? E para isso também a gente está em campanha. Ótimo. Rose, e ainda falando das propriedades do leite materno, eu acho que uma coisa muito, muito bonita também, além de ser um leite para cada criança, né? Acho que conhece a frase que você usou. Esse leite ele também se modifica com o tempo, não é? Você podia Exatamente. explicar um pouquinho para todo mundo? Claro, ele se modifica dependendo do estado da Uhum, criança, né? Então, se a criança está doente, esse leite vai ter mais células que vão combater aquela doença, mais nutrientes anti-inflamatórios que vai poder trabalhar toda essa situação. E ele se modifica também conforme a idade dessa uhum. criança, né? Se adequando ali às necessidades nutricionais. Eu gosto de brincar que é um restaurante particular, 5 estrelas, 5 estrelas, não né? é? Isso, né? Serviço personalizado, né? Exatamente. Chefe de Exatamente. cozinha É demais isso. premiado, né, Ana? É 5 estrelas, É, MasterChef. exato. Tem algumas, nossa, tem bastante comentários já aqui, falando de orientação. Eu tinha pensado em uma sequência aqui, mas eu acho que a gente tem que fluir conforme, né? Conforme a corrente nos leva, porque assim a gente tem uma participação bem legal. Então, a gente tem, por exemplo, a Laura Cortes, ela fala que a prima dela teve dificuldades para amamentar. E quem orientou e realizou cuidados foi a enfermeira. E ela está perguntando se esse é um trabalho do fonoaudiólogo. A gente estava pensando mesmo, né? Que bom que veio essa pergunta, para que a gente possa abordar essa questão da interdisciplinaridade, do apoio na equipe. O que a gente poderia falar sobre isso, Rose? Bom, Laura, obrigada por essa pergunta. Na realidade, quanto mais pessoas tiverem consciência da necessidade, da importância dessa promoção, desse apoio ao aleitamento, melhor, né? Então, eu acho que a equipe toda precisa ter ideia, precisa ter essa noção para poder Uhum, trabalhar a favor disso. Então, por exemplo, a enfermeira, a consultora de amamentação,
tem muitas fonos que são também consultoras de amamentação. Pode agregar ao trabalho da fono isso, mas são coisas independentes, porque em algumas situações as dificuldades elas estão restritas ao manejo ali, a uma questão da mama, a uma questão de posicionamento, a uma coisa assim mais pontual. Porém, quando a gente tem uma dificuldade maior, né? Então tem uma enfermeira amiga minha do banco de leite que ela ri e ela fala assim: Rose, quando chega um bebê que não abre a boca, eu tento com todas as minhas capacidades, mas fazer aquele bebê abrir a boca eu não consigo. Daí eu mando para você. Então, a gente, pelas técnicas de motricidade orofacial, né? Eu sou membro da Abramo, tenho especialização nisso, sou apaixonada por motricidade orofacial. As questões de disfagia, que são muito importantes, as questões de desenvolvimento global, que a gente tem aí, esse olhar para o bebê. Então, quando tem questões mais pontuais, é para o fonoaudiólogo, é ele que vai precisar resolver. Então, a gente vai formando uma rede muito grande, né? A gente tem parcerias com as consultoras de amamentação, com as enfermeiras, com os osteopatas, mas é cada um dentro da sua especificidade, contribuindo para o aleitamento. Então, o osteopata, por exemplo, ele não vai entrar na nossa especificidade, que são as questões de sucção, de deglutição, né, bem específicas do sistema estomatognático. E, obviamente, quando eu percebo que tem um bebê que tem uma alteração muito importante, né, com encurtamentos de pescoço, de tronco, ou um refluxo muito exacerbado, em alguns momentos eu percebo que a osteopatia pode me ajudar. E daí a gente também pode unir e ter uma parceria, cada um dentro da sua especificidade, né, Ana? Exato. Então, eu acho que a fonoaudiologia, isso eu não posso deixar de falar, porque é a minha bandeira, Ana. Porque eu sou completamente, acho que como você, como todas as pessoas que estão aqui com a gente é muito apaixonado pela fono. E a gente sabe que nesse momento, que já esteve uma consultora, que já esteve uma enfermeira, que já estiveram outros profissionais, a especificidade que a nossa profissão nos permite, nos possibilita, é quase mágica. Então, tem vários médicos que falam que a gente faz mágica, milagre. Não tem nada de mágica, é técnica. É fonoaudiologia. Fonoaudiologia bem feita. Exato. Eu acho importante fazer... eu tenho 2 comentários aqui que eu gostaria de fazer. Primeiro que, quando a gente fala em promover o aleitamento, a gente está falando em promoção de saúde, é preciso entender que a promoção de saúde, ela diz respeito a todos os profissionais, independente da formação, né? Então, incentivar o aleitamento, entender, no caso, né, do tema de hoje, entender as questões da díade, da mãe-bebê, alguns cuidados, saber do valor do leite materno, tudo isso não tem dono. A promoção de saúde, ela não tem dono. Ela é obrigação do profissional, né? Exato. Não sei se temos aqui, nos ouvindo agora ou num outro momento, profissionais que atuem na atenção primária, né? Na atenção básica. Estão bem acostumados a esse tipo de atuação. O enfermeiro, normalmente, é um profissional que tem muito contato com essa mãe até antes do nascimento da criança, né? Então, tem sim a possibilidade de um papel de promoção muito importante. Porém, né, quando a gente vai para a especificidade, eu acho que aí você levantou bem um diferencial ou diferenciais da fonoaudiologia. Mas fica uma pergunta, e essa pergunta que eu vou fazer, ela está encomendada para a Rosana Boni, que está aí assistindo. Ela não perguntou ainda, mas eu sei que é algo que ela pensa, que é o seguinte: nós temos na nossa formação conceitos de fisiologia, anatomia, a gente estuda as funções orofaciais, mas o que a gente tem na graduação nos basta para trabalhar bem com a amamentação?
Qual é a sua opinião? É, Saia difícil, justa. né? É, assim, eu me formei faz 28 anos, né? Então, eu acho que muita coisa mudou de lá para cá. Uhum, Quando eu saí da faculdade, Ana, eu tive que retomar muito. Eu sou muito encantada, você é uhum, prova disso, porque os cursos da ENSE são, para mim, de excelência por essa profundidade e por esse raciocínio clínico, que eu acho que é a base de tudo. Então, quando eu vou dar supervisão, por exemplo, às vezes as pessoas falam para mim: nossa, mas é só para um caso? Eu falo: olha, é poxa. um caso, mas se você aprender um raciocínio clínico, você vai aplicar para muitos Uhum, casos, né? Então, eu acho que na minha formação, eu senti muita falta porque eu tive anatomia no uhum, primeiro ano e a prática clínica no último. Então, ficou muito distante para mim. Então, logo no último ano já da graduação, eu já comecei a procurar cursos por uhum, fora, né, especializações e tudo mais, para poder me aprofundar na fisiologia, na anatomofisiologia das funções orofaciais. Então, eu não sei hoje como isso está. Mas, uhum, por outro lado, eu tenho tido contato com alguns estudantes de graduação que são muito interessados, muito queridas. Pessoal da UFRJ, né? Tenho tido contato com algumas pessoas das ligas de pediatria que têm me procurado, têm uhum. buscado informação. Então, eu sinto assim o frescor, né? Muito bom, uma coisa muito boa dessa busca, dessa procura. Uhum. E E eu acho que é muito importante formações não só na graduação, que eu sinceramente não sei dizer Uhum. se tem, mas pelo que eu tenho presenciado de procura de supervisões de cursos, eu acho que não tem. Na nossa época, Rose, quando a gente se formou, eu antes de você até, existia um hábito, né? A gente tinha o hábito, não era o hábito, até me foge a palavra, é mais do que o hábito. Nós saímos e nós sempre fazíamos supervisão. A gente não se sentia pronto, não era. A gente recebia o diploma, mas sabendo que a gente ia ter que Eu manter também. supervisão, não é? Eu mantive o grupo de supervisão durante 5 anos, Uhum. né? Eu como aluna, como supervisora da minha graduação, enfim. Isso foi abandonado, né? Eu acho que isso faz muita falta, porque é no momento em que a gente começa a lidar com a fonoaudiologia na prática, muitas dúvidas aparecem, né? E ter a experiência de um profissional que tem mais estrada que a gente, quando a gente está começando, é muito importante, né? Uhum. Então, quando você traz a discussão de um caso, né? Normalmente as pessoas que vêm a gente numa supervisão com vários casos, elas acham que a gente vai ter a solução para aqueles casos, mas não é o papel da supervisão. O papel de Não, uma supervisão não é solucionar os casos por colega, né? Ela é sim. muito mais do que isso. É um papel de formação, de educação continuada. Acho que isso é um grande Exato. Ah, que diferencial, lindo. não é? Eu sei que Adorei. você é uma supervisora dessas. É sim, é assim que a gente fazia. Olha aqui, alguém está falando aqui na França, a parte do aleitamento, deixa eu ver quem é, Rita Souza. Ah, Rita, é muito que. A parte do aleitamento é feita pelas puericultoras. Porém, infelizmente, no meu serviço, elas são péssimas. A cada 10 bebês sai um sem amamentação. Ai, que coisa triste, É. não é? A gente tem visto que o Brasil é muito bom em amamentação, né, Rose? Sim. A gente é bom mesmo? Eu acredito que sim, Ana. Eu acho que naquela mesa, né, que a Gabi trouxe para a gente Uhum, aqueles dados tão bons, tão bonitos, que eu já tinha conhecimento, mas me chamou muito a atenção dessa estabilização. uhum, Então, a gente conseguiu aí um patamar muito legal, mas a gente deu uma estabilizada. Então, eu acho que a uhum. gente está no momento de ter que se questionar muito por que Por dessa quê, né? estabilização. O, o que, a partir de agora,
no que a gente tem que investir mais. Uhum. Então, por isso que eu acho que esse mês, não só a semana, mas esse mês vai ser muito rico, porque a gente precisa debater, tá Sim. em debate, escutar muito as pessoas, para que a gente possa entender as nuances aí de onde as campanhas ainda estão deixando buracos, É. né? Isso é muito importante. Eu não sei, eu não conheço, aqui fica até uma pergunta para você e para quem está nos acompanhando, se a gente tem pesquisas em andamento para procurar entender, né? Porque uma coisa é você enxergar os números, né? Outra coisa é interpretar e entender por que é que isso está acontecendo. Seria muito importante, né? Sim. E, enfim, temos uma meta, né? A ONU tem uma meta a OMS tem uma meta de aleitamento para 2025. Não me lembro agora o valor, mas eu acho que a gente ainda tem um percurso aí para alcançar, né? Para poder Uhum. chegar lá. De qualquer maneira, voltando um pouquinho na questão da formação, é muito interessante, né? Agora a gente vive um momento em que não temos, ou talvez voltemos a ter as supervisões, mas a gente tem, de uns anos para cá, a presença das ligas. A Rosana está dizendo que é 50% a meta. A Tá. gente tem muitas ligas, né, nos cursos de graduação. Eu acho que isso é um incentivo muito importante para o aluno, né, para o graduando, para o estudante, porque ele começa a se envolver com mais profundidade com o tema. O que é que esses alunos trazem para você de curiosidade ou de intenção? É, eu tenho adorado essa experiência. A minha primeira live surgiu Ah, a convite de uma liga de pediatria, que legal. né? Eu e a doutora Fátima, que é pneumopediatra, sobre refluxo, que foi muito esclarecedor, foi Uhum, muito interessante. E tanto o pessoal da Liga de Pediatria quanto da Liga de Fonoaudiologia, eu sinto que num primeiro momento são perguntas muito básicas, uhum, né? Mas à medida que eles vão se aprofundando, esse famoso raciocínio clínico, né? Eles vão começando a entender, porque no início são perguntas muito pontuais. Qual o exercício que eu faço para uma linguinha vir mais para frente, né? uhum. Então, é importante entender por que essa linguinha se posteriorizou, por que ela não está fazendo movimento. Então, ir passando para eles o raciocínio clínico e vendo eles crescendo nisso é delicioso, né, Ana? É Essa fantástico. construção é deliciosa demais. É É. muito gostosa, você tem E razão. daí, de repente, a gente recebe um direct assim, Rose, eu vi isso e pensei em tal coisa. Está correto? Eu falo, yes, está maravilhoso. Né? E Muito daí, bom, assim, eu muito ganho bom. dia, a gente ganha dia, né, Ana? Porque Com é uma certeza. sementinha de um raciocínio mais amplo, mais específico. Porque motoricidade orofacial, tanto o trabalho da disfagia quanto da motricidade orofacial, não é a técnica por si só. Não, não é. Né? Eu costumo dizer que a técnica é fácil de ensinar, né? A técnica é Sim, fácil de ensinar. O é, raciocínio clínico, ele é fundamental. E a gente vai é. construir esse raciocínio clínico a partir de conceitos, né? A Rosana comentou a questão da graduação e muito do olhar e da vivência, né? Uhum. Voltando um pouquinho na questão das redes de apoio, a gente então já tem como ponto fundamental que uma rede de apoio ela tem que estar bem informada, né? E falamos da rede de apoio da família. E na rede de apoio dos profissionais de saúde? Qual o diferencial que o fonoaudiólogo tem, né, ou deveria ter numa rede de apoio dos profissionais? Olha, Ana, eu acho que o nosso contato com os pediatras, Hum, com os médicos responsáveis pela criança,
é um ponto crucial, né? Eu escuto muito ainda de fonos que falam, mas eu não tenho os mesmos profissionais que você tem em Campinas. Mas isso foi uma construção, né? Isso a Uhum. gente precisa construir. Então, eu acho que o primeiro ponto, nenhum bebê pode sair do consultório da gente sem um relatório. Então, o Importante. pediatra precisa conhecer seu trabalho. Ele precisa saber o Uhum. que você avaliou, o que você enxergou, o que você levantou de dados para suspeitar de alguma coisa. Ele precisa entender seu raciocínio e conhecer seu trabalho. Quando o pediatra conhece o trabalho da gente, ele nunca mais abandona. Por quê? Porque são especificidades diferentes, né? Eu Sim. preciso dele e em alguns momentos ele precisa do meu trabalho. E daí são trabalhos que se complementam. Então, quando o pediatra entende nosso raciocínio Uhum. clínico, dificilmente ele vai falar, não, não tenho o que fazer. Ele vai discutir. Pode ser até que ele não discute da primeira vez, mas você vai na segunda, você vai na terceira, ele vai falar, puxa. Então, tem umas histórias muito legais, né, Ana? Porque quando o pediatra não conhece e você. Esses dias eu dei supervisão para uma moça e ela falou: Nossa, Rose, mas o pediatra não vai me escutar. Eu falei: Isso é com ele. O seu Uhum. papel é levantar todos os dados fonoaudiológicos e passar de forma muito clara o que você está enxergando. Daí ela me ligou 2 dias depois e me falou uma coisa linda. Ela falou, sabe o que a pediatra me falou? Ah, você me fez estudar. Eu falei, ai, que Ai, que lindo! lindo! Que lindo Não é isso! demais? É nesse Muito! sentido que é uma Eu acho construção. que a gente precisa começar a ter, talvez, e nós que temos mais tempo de estrada, a gente precisa dar esse exemplo para quem tem menos e está chegando, é que o nosso lugar ele tem uma importância, né? A gente já conquistou muita coisa, obviamente. É Mas verdade. que a gente não deve partir desse não, de que não vão nos ouvir, né? Eu acho que a gente tem que dar, esse exemplo é muito, muito importante, Uhum, né? Não, se você fizer bem feito seu trabalho, uma boa uhum, avaliação, né? sim, Estudar aquele caso e fazer o registro, comunicar aquilo que você encontrou, sim. a gente vai construindo essa possibilidade de troca em equipe, né? Então, E isso é eles vão fundamental. conhecendo o nosso trabalho, né, Ana? Exato, exato. Porque poucos conhecem. Isso ainda, né? Ainda, Ainda ainda. é sério. Tem muitos médicos. Então, por exemplo, alguns pediatras recebem pacientes de outras cidades, né? Uhum. Pedem uma avaliação e daí vem, a gente inicia um trabalho, mas tem o pediatra lá da cidade deles. Sim. E daí, quando eles escutam, eles falam, nossa, mas tem nada a ver. Mas é porque eles não conhecem. Só que quando eles veem a criança depois de 3 sessões, eles falam, nossa, alguma coisa realmente se modificou. Uhum. O bebê estava praticamente num desmame precoce, tá sem fórmula. Então, quando a mãe me liga e fala, olha, eu estou uma semana sem nenhuma mamadeira, sem complementar. Puxa, que vitória, Uhum. né? E o Uhum. pediatra, se ele tá consciente de que o leite materno é importante, de que ele está nessa promoção, ele vai ficar muito contente. E o próximo paciente, ele entendendo o que a gente fez, né, Ana? O próximo paciente Exato. pode ser que ele pense, puxa, mas foi tão bem com aquele bebê, será que esse não tem sinais parecidos? Isso, Né? exatamente. Agora, o número de profissionais, será que é suficiente? O número de fonoaudiólogos atuando na área? Porque quando a gente pensa, né, todo ser humano deveria ter direito a um fonoaudiólogo no início da vida, né? Ou não? Na verdade, sempre, mas pensando no tema de hoje, não deveria? No início, meio e fim. Não é? Eu acho que não temos fonos para todo mundo, né? Acredito que não. Ana, na minha graduação, a gente Uhum. fazia no serviço público. A Uhum. professora Emilce, a gente ia para Sim. Salto de Itu
e Uhum. fazia um trabalho com um grupo de gestantes. E foi encantador aquilo, né? Então, eu acho que se a gente tem um acesso de algumas informações, orientações nessa faixa, Uhum. já seria maravilhoso. Então, grupos nos postos de saúde, né? A gente estava Sim. conversando, o SUS tem uma estrutura linda, né, Ana? Uhum. Sim, sim. Então, o SUS tem uma estrutura que possibilita isso, com que as enfermeiras, ou que tenha um fonoaudiólogo inserido ali na É. equipe das gestantes, que possa dar um suporte para essa mãe, que ela pode saber de que se esse bebê em algum momento machucá-la, ela Nossa, que tá pode vindo de procurar. mensagem, desculpa, tá vindo tanta mensagem de precisa de fono aqui, não tem fono ali, concordo com não sei o quê. É isso mesmo, gente. Eu não queria, desculpa te cortar, Rose, mas veio uma enxurrada de uma vez. Eu acho que talvez até meu celular tenha se atualizado, assim, de repente, né? A Cláudia Xavier, ela está falando para que deveria fazer parte do puerpério. É verdade, né? Esses nossos encontros têm me feito pensar muito isso, né? E o fonoaudiólogo, enquanto rede de apoio, mas também enquanto profissional, atuando nas dificuldades, né, na orientação e nas dificuldades, ele deveria sim estar presente, obrigatoriamente, né? E que também essa informação para as mães e para as famílias, ela deveria acontecer muito antes, né? A Uhum. gente discutiu isso também numa live, acho que foi numa live da sociedade. Aliás, para quem tiver interesse, curiosidade, todas as lives estão salvas lá no YouTube da sociedade. A de vocês de ontem também, acho que está no seu, né? Ficou Sim. gravada no YouTube da Rose. Sigam, depois a gente coloca lá nos comentários para um seguir o outro, porque a gente precisa multiplicar essa rede. Enfim, em que momento, né, a gente deve atuar? Porque se a criança chega para você no consultório, ela já chega com um problema, não é? Então, Ana, E aí? eu trabalho só na rede privada, no consultório, né? Mas Uhum, a gente tem as fonos que trabalham no hospital, que fazem um trabalho lindo. E eu acho que você tocou num ponto, Ana, que antes de responder essa pergunta, uhum, é a representatividade da fonoaudiologia neonatal e pediátrica. Até na nossa profissão, ela precisa ser sim, aumentada, né? O nosso espaço nos congressos. Então, isso a gente precisa ganhar voz. A gente precisa de uma maior representatividade. Então, hoje eu observo, há 10 anos atrás, eu confesso que eu estava esgotada. Eu não tinha como atender a demanda, uhum, né? Hoje, eu sinto que tem mais fonos querendo trabalhar com isso. O interesse em trabalhar com isso está aumentando. A gente tem mais profissionais se dedicando a isso. E daí a demanda por mais cursos está crescendo, por mais ótimo. conhecimento, as informações estão sendo mais difundidas. Então, isso eu acho espetacular, né? E daí eu acho que vem essa questão fundamental que você está colocando, que desde os grupos de gestantes, ali no nascimento, no puerpério, no pós-alta, e eu, por exemplo, os bebês que eu vejo no pós-alta, ali de amamentação, eu gosto de acompanhar a introdução alimentar. Porque um bebê que teve dificuldades no início da amamentação, pode ser que venha a ter alguma dificuldade na introdução Uhum, alimentar. Não estou garantindo de forma alguma. A maioria, eu morro de orgulho e falo, porque ele foi tão bem trabalhado, a uhum. introdução alimentar deslanchou. Mas eu sempre tenho dicas. Eu gosto de acompanhar, porque é uma criança que chega com 1 ano de idade comendo a comida da mesa, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, depois eu gosto de ter uma ideia ali pelos 2 anos, como é que está essa mastigação? Uhum, Tem uma mastigação efetiva, porque vai garantir também todo o desenvolvimento
dessa oclusão, desse crescimento facial, Eu né? acho que esse também é um diferencial do fonoaudiólogo na atuação, né, Rose? Porque a gente tem um olhar não só para aquele momento do aleitamento, mas para as consequências que isso vai trazer, né, os desdobramentos dessa fase. E se você puder acompanhar isso, vai ser muito rico, né? Mas a gente precisa pensar também um pouquinho para trás. Quem recebe a criança maior, lembrar que teve um período que é muito importante para a criança ou mesmo o adulto estarem Uhum, na condição em que ele se apresenta quando ele vem para a gente, sim, numa outra situação de vida, né? Então, essa conversa dentro da fonoaudiologia também é importante, né? muito. Entendendo que é um ciclo. A gente Uhum, pode ver um momento, mas que ele tem algo que ocorreu antes, né? Tem um precursor e algo e um desdobramento. Isso é muito interessante. sim. Ah, eu vou ter que marcar outras lives, porque o tempo vai correndo. A Cláudia Xavier colocou uma coisa aqui que é de meu interesse fundamental. Não especificamente na área neonatal, mas eu acho que é algo muito importante para a fonoaudiologia estudar. Vamos até pensar nisso, se vocês tiverem interesse, a gente vai pensar numa live, algum evento para a gente falar disso. Então, ela coloca que a neonatal hospitalar já cresceu muito. O difícil está o pós-alta, o segmento. E aí eu quero emendar uma pergunta aqui nesse comentário da Cláudia. Eu trabalho muito com adulto, o meu trabalho de doutorado foi com adultos com AVC, porque eu queria estudar a rede de cuidado. E eu me deparei, eu achava que o problema seria no cuidado, na reabilitação, e eu descobri que você tem buracos anteriores, né? E hoje um tema que me encanta muito é o tema da alta qualificada. Será que existe? Será que esse seria um nó também na questão desses bebês? Quer dizer, ele é bem atendido no hospital. Por que será que depois da alta isso é difícil? Será que essa alta é qualificada a ponto dessa mãe saber o que tem que buscar? Onde será que estão esses nós aí? O que a gente podia levantar de suposição? Muito interessante essa colocação, né? Eu concordo com a Cláudia, né? Neonatologia dentro dos hospitais cresceu muito. A maioria dos hospitais tem uma fono Uhum, ali, apesar de nem sempre a fono poder olhar para tudo, para todos. É, mas eu concordo plenamente com esse ponto que você está levantando, Ana, e acho que é uma questão a ser pensada mesmo, porque eu acho que muitas vezes aquelas primeiras horas ali do nascimento é literalmente, muitas vezes parece que passou um trator em cima da gente, né? ah, chuva de hormônio, chuva de tudo ali na cabecinha, né? É. É muita Então, às vezes, informação, muita emoção. muitas. Às vezes você se prepara para um parto normal, não dá certo, você vai para É, uma cesárea, ou você se prepara para um parto normal e o parto normal não sai do jeito que... Enfim, N coisas que podem acontecer, né? Aquele momento de adaptação, esse momento de adaptação e da criança, né? Ana, poder se adaptar também. Você está falando de estudar, quando você pega a criança maior, vê os uhum, primeiros dias, e eu já penso assim, eu pego o bebê e eu preciso entender da né? gestação, É isso mesmo. Isso. né? Eu preciso saber dessa história intraútero dessa criança. Para mim é Uhum, fundamental, tem dados importantíssimos, e quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende sobre todo esse universo de experiência que o bebê tem intraútero e como isso vai impactar nas primeiras experiências motoras e emocionais uhum, desse bebê, né? Então, isso é fundamental para a gente. E esse segmento, é, eu tento fazer ali com os meus pacientes, porque eles chegam para mim normalmente no pós-alta, uhum. né? Mas eu sei que é uma grande minoria. E acho que esse talvez possa ser um ponto importante quando a gente estava conversando. Por que nós ficamos estagnados ali nos 30,
36% e 40%. E talvez esse seja um dos principais pontos de onde esteja uma falha importante nesse segmento, né, do pós-alta. Se não é ali que está faltando uma assistência mais amplificada, mais complexa, para poder assistir essa mãe e essas famílias, assegurando o aleitamento. E identificar, né, as causas desse desmame, né, porque talvez a gente faça aí algumas suposições, né, a partir das experiências, mas a gente até conversou um pouquinho antes da live, né, e existem pontos de vista diferentes do porquê do desmame precoce, né, o que causaria, Sim, não é? sim. É muito interessante isso, Ana, porque até semana que vem eu vou fazer uma live com a Liga de Pediatria da Unifesp, Legal. da Faculdade de Medicina de Botucatu. E olha que interessante a proposta deles. Eles fizeram um questionário sobre dificuldades, tanto para iniciar quanto para manter o aleitamento, e eles vão fazer um levantamento e vão trazer isso para mim. Então, eu acho que a gente escutar, né? Ontem eu trouxe na live que nós fizemos, no webinar. Eu Que estou foi querendo até participar dessa live. Me manda o. Estou achando interessantíssimo já. Então, ontem na nossa live eu até coloquei uma coisa que tem me tocado profundamente nessa semana, em especial. São alguns depoimentos nas redes sociais de mães que não conseguem amamentar e como elas se sentem mal nessa semana. Então, eu acho que a gente tem que escutar e acolher isso, né? Então, esse é um outro ponto que a gente tem que tentar entender onde é que a gente precisa, onde o nosso discurso ainda não está sendo acolhedor o suficiente, né? Então, eu acho que 2 pontos a gente conseguiu levantar, bastante, hein? Muito importante, esse acolhimento real, né? Porque quando a gente fala em acolhimento, não é só para quem está amamentando, porque parece que fica um estigma, né? Para essa mãe que não consegue, ou por X motivo, não sabemos, não vem ao caso. Mas dela ser menos capaz, ou menos mãe, ou menos, né? Com uma menor qualidade, isso é muito sério, porque a gente não vai conseguir reverter dessa maneira. Né? E como profissionais da comunicação, a gente precisa entender também, né? Estudar o que nós estamos comunicando. Né? Não é porque a gente trabalha com bebê, a gente não, mas enfim, com motricidade, ou você trabalha com bebês, que a comunicação está fora do nosso universo, de jeito algum. Como diz o médico, não? Né, Ana? O otorrino em inglês. Mas você fala com os bebês? Eu ia usar essa frase para fechar, mas já que você comentou agora, estamos quase lá. Isso é muito interessante também. E olha, para quem acha que é difícil, que os profissionais não reconhecem, na minha cidade é difícil, no meu lugar é difícil, aqui não tem. Eu presenciei essa cena de Rosiane, né, internacionalmente, ser questionada, mas você fala com os bebês? E aí né, isso faz a gente pensar de que as pessoas estão em momentos diferentes, né? A fonoaudiologia, a ciência, ela chega de modos diferentes, mas que tem uma história a ser percorrida, né? Eu tenho certeza que você modificou alguma coisa em várias pessoas com a sua fala, quando ele perguntou se você falava com os bebês, não é? Eu cheguei a duvidar se era um problema de idioma, né, Ana? Falei, exato, ficamos até em dúvida. Mas era isso mesmo, causou enorme surpresa. E para nós é a coisa mais normal do mundo falar com os bebês. E eu acho que isso é legal, Ana. Vou fazer um link com a colocação da Rita, que ela falou que os europeus amamentam menos, né? Então, eu acho que tem uma questão cultural muito forte aí, né? E daí, mais uma vez, eu vou enaltecer a nossa fonoaudiologia brasileira.
porque nossa profissão é linda e a Sim, gente cresce muito no dia a dia, né? A gente tá ali, nossas redes sociais, quantas profissionais maravilhosas a gente tem, quantas parcerias lindas dentro da verdade. Fono, né? E como a Verdade. gente está crescendo. E quando a gente escuta uma pergunta dessa de um médico inglês, todo elegante, né? É, E tão surpreso, e a Rita traz essa questão para a gente, tão importante, de que os franceses amamentam muito pouco. Então, eu não consigo não pensar, puxa, nós estamos fazendo alguma coisa, uhum. né? Então, acho que a gente está indo aí no caminho. E eu acho que é muito importante a gente pensar, reforçar essa questão de buscar um discurso, não um discurso, buscar de verdade um acolhimento para essas mães que não estão amamentando por algum motivo, né? Isso foi muito discutido na preparação da campanha da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, quando a gente incluiu o departamento de disfagia. E a tônica da Semana Mundial, ela é uma tônica de incentivo ao aleitamento. Mas a gente ficou muito preocupado, né? E isso veio uma fala muito importante da Carolina Silvério em uma das reuniões. E quando não é possível? A gente precisa abordar o quando não é possível, né? Sim. E de que maneira a gente pode ofertar, então, o líquido maravilhoso, né? O leite humano, de que maneira, de outras maneiras que ele possa chegar a essa criança. Por isso que eu acho que no nosso discurso, Ana, enquanto profissionais de saúde, não cabe radicalismos, né? Uhum, Não cabe julgamento, tem que ter acolhimento mesmo, tem que ter verdade. escuta, né? Maravilha. O nosso tempo está estourando, eu acho. Tá, Ai, tá que acabando. coisa! Que Que bom que eu delícia. sei que eu tenho você pelo resto do mês, do ano e muitos outros, né? Pois é. A gente tem alguns minutinhos, eu vou deixar você encerrar. Mas antes disso, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu vi, ó, tem muita gente legal que assistiu essa live, sabe? Gente que é fonoaudiólogo de coração, que faz um trabalho bonito, que tem história. E, assim, eu sinto que a gente precisa ser uma rede de apoio, não só para a amamentação, mas para a fonoaudiologia, né? Então, o meu recado final é que a gente estenda a ideia da rede de apoio para nós, né? Vamos nos apoiar mutuamente, que a gente só tem a crescer. Que Minha lindo. amiga querida, que eu conheço de outra vida, você tem 1 minuto para finalizar. Ai, eu queria agradecer muito todo mundo que esteve aqui com a gente, que participou com esses comentários ótimos. E, Ana, te agradecer imensamente, porque foi um encontro de almas mesmo, né? Né? E, assim, você é uma grande referência para mim, tanto da fonoaudiologia como pessoal, dessa questão do raciocínio, do embasamento teórico, da clínica, do lugar da clínica. Então, assim, muito obrigada, querida. Essa questão, esse ponto que você levantou agora no final me emocionou, né? A fonoaudiologia como rede de apoio, não só para promover o aleitamento, mas a fonoaudiologia como rede de apoio para a própria fonoaudiologia, É isso. né? Eu acho que a gente precisa mesmo se fortalecer, estar cada dia mais próximos, Uhum. né? Para poder crescer aí e poder fazer, ter voz e dar voz aos nossos pacientes que a gente cuida, Maravilha. né? Ficamos então com um boa noite. Nós temos. Você tem algum outro evento para você divulgar? Temos alguns segundos restantes. Eu tenho uma live com a doutora Denise Leles, que é uma pediatra, Ótimo. terça-feira, que Ok. vamos falar sobre amamentação, e é da Liga de Pediatria na quinta-feira que vem. Maravilha. Vamos começar a nossa rede com boa informação
E a gente faz o seguinte, quem participou, comenta,